é o clássico. Barcelona versus Real Madrid. É uma das maiores e mais intensas rivalidades do futebol mundial. Blancos, colores, o destino dos campeones. Blancos, colores, o destino dos campeones. ¡Visca Barça! E talvez de todos os esportes, sempre que Barcelona e Real Madrid se enfrentam, é impossível não haver espetáculo e guerra. Ele era o número 1 do mundo. Esses dois times parecem se odiar profundamente. Jogadores, treinadores e principalmente os torcedores. Porque é o clássico, não é apenas uma partida de futebol. É uma batalha entre duas identidades. O Barcelona representa o orgulho, a independência e a resistência da Catalunha. Já o Real Madrid, há muito tempo, simboliza o poder e a autoridade central da Espanha. Com o passar dos anos, essa rivalidade só ficou mais intensa. E uma das regras não escritas é clara: nunca troque de lado. Principalmente se você for o melhor jogador e capitão do seu clube. Mas um certo português pareceu ignorar essa regra e acabou se transformando em vilão pelo resto da vida. Luís Figo foi um dos melhores jogadores do mundo nos anos 90. Depois de deixar Portugal, ele chegou ao Barcelona em 1995, onde realmente se consagrou como um craque de classe mundial. Ali, jogou ao lado de lendas como Ronaldo, Rivaldo e Patrick Kluivert, evoluindo rápido e se tornando um dos principais nomes do time. Com Figo em campo, o Barça conquistou 2 títulos consecutivos da La Liga e a Copa del Rey em 1998. Ele também ajudou o clube a levantar taças europeias, como a Recopa Europeia e a Supercopa da UEFA em 1997. O carinho era tanto que, poucos anos após sua chegada, Figo se tornou um dos capitães da equipe. Um feito e tanto, considerando que era estrangeiro e não tinha passado pela base. Mas isso não importava. Todos amavam Figo. Tanto que ele chegou a ser o capitão do time justamente contra o Real Madrid, em pleno ano 2000. Já la tenemos aqui. A ver, ¿quién metió el último gol ayer? No pare, Figo, Figo, no pare, Figo, Figo, no pare, Figo, Figo, no pare, Figo, Figo, no. Os fãs mal sabiam que aquele seria o último clássico de Figo, vestindo a camisa do Barcelona. Naquela época, o clube vivia uma fase conturbada nos bastidores. Apesar dos troféus e da glória em campo, internamente, o ambiente estava longe de ser estável. A gestão de José Luis Núñez, antes vista como firme e visionária, começava a desmoronar sob o peso das polêmicas. As tensões entre a diretoria e os jogadores aumentavam, enquanto disputas contratuais, má gestão e falhas de comunicação viravam manchetes constantes. Foi nesse cenário turbulento que, no verão de 2000, Luís Figo se viu no centro de uma conspiração arquitetada por Florentino Pérez. Mas essa é uma história longa e talvez eu te conte outro dia. Neste caso era sentir-me valorado por aquilo que eu dava ao clube. Quizás não me sentir lo valorado em relação a los que gestionavam o clube, comparado con los que apoyaban el club, en este caso los adeptos. Cuando tienes ese sentimiento de que no reconocen lo que das, quizás do outro lado te lo reconoce de todas formas, ¿no? Mas, para resumir a história, o agente de Figo assinou um pré-acordo com Florentino Pérez, estipulando que, caso o empresário espanhol fosse eleito presidente do Real Madrid, o jogador português teria que se transferir para Madrid, ou pagar uma multa de 30 milhões de euros. Naquela época, ninguém realmente acreditava que Pérez tivesse chance de vencer as eleições. Por isso, o agente de Figo enxergou aquilo como uma aposta de baixo risco para pressionar o Barcelona a oferecer um contrato melhor ao seu cliente. O problema é que, contra todas as expectativas, Pérez venceu. E como nenhum agente nem Figo tinha uns 30 milhões de euros para arcar com a multa, o craque português não teve outra escolha. Teve que se mudar para o Real Madrid. O Dom Florentino explicou-me o projeto. Bom, tá bom, eu disse, bom, eu vou falar então com o Luís e depois tornamos a falar. Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club. Como todos los que estamos en este momento en la Junta Directiva, te apreciamos. Muchas gracias, Luis.
Los Blancos acionaram sua cláusula de rescisão de 62 milhões de euros em julho de 2000, e Figo se tornou instantaneamente jogador do Real Madrid, o mais caro do mundo na época. Naquele momento, Figo foi oficialmente o primeiro galáctico da era Florentino Pérez. Mas veja bem, os torcedores do Barcelona não estavam nem um pouco interessados nos detalhes dessa transferência. Pouco importava quem tinha culpa ou se Figo havia sido enganado. Eles se sentiram traídos, profundamente traídos e tomados de nojo. Nos dias seguintes à sua ida para Madrid, os jornais esportivos espanhóis foram inundados por reações indignadas. Em uma entrevista, a lenda do Barça, Risto Stoichkov, chegou a declarar: "Se algum dia eu o vir com a camisa do Barcelona novamente, vou cortar suas orelhas." Até o presidente do clube, Joan Gaspar, que assumiu o cargo logo após a saída de Figo, desabafou sobre o impacto da transferência. "Eu preferia ter perdido a eleição a perder Figo da forma como perdemos. Quebrou algo sagrado." Se você nunca viu Figo jogando pelo Barcelona, uma boa comparação seria imaginar Messi deixando o clube em 2012 para se transferir para o Real Madrid. E para piorar ainda mais a situação, Figo conquistou a Bola de Ouro pelo Real Madrid, embora todos soubessem que ele recebeu o prêmio pelos feitos no Barcelona. Como era de se esperar, a torcida do Barça virou-se completamente contra ele, e não perdeu a oportunidade de demonstrar seu descontentamento sempre que o traidor retornava ao Camp Nou. A preparação para o retorno de Figo ao estádio foi algo nunca visto antes no futebol. Os jornais o chamavam de traidor, e cartazes com seu rosto desfigurado tomavam as ruas de Barcelona. Todos sabiam o que estava por vir, e ainda assim, Figo teve que entrar na Cova dos Leões. Todas estas localidades que están viendo en estos momentos se van a llenar, es lógico, 100.000 personas estarán aquí en el Camp Nou, no hay entradas, por tanto se juega aquí el Barça-Real Madrid, o a lo mejor sería mejor apuntar que lo que se juega aquí es el Barça contra Figo. Segundo seus companheiros de equipe da época, Figo estava diferente, quieto, mais frio do que o habitual. Mal falava durante os treinamentos, mantendo a cabeça baixa e focado a cada exercício e a cada instrução tática. Ele não estava apenas se preparando para mais uma partida de futebol, mas para uma verdadeira guerra psicológica. A primeira vez que Figo voltou a Barcelona como jogador do Real Madrid foi no dia 21 de outubro de 2000, e a torcida da casa estava claramente preparada. Faixas com palavras como Judas, traidor e mercenário estavam espalhadas por todo o estádio. E tudo aquilo, claro, se referia a um único homem no campo. No recuerda un ambiente tan encrespado. Ojo, Ojo. Alfredo, que esto puede explotar en cualquier momento, Figo. O estádio já estava barulhento, mas o volume atingiu níveis sem precedentes quando Figo saiu do túnel. O som era tão alto que ele teve que tapar os ouvidos. Era evidente que ele estava realmente chocado com o que via e ouvia, mas isso estava apenas começando. Imagine 98.000 pessoas te provocando e te chamando de traidor. Cada vez que tocava na bola, o barulho no estádio se tornava ainda mais ensurdecedor. Mas isso não o impediu de driblar, criar e hipnotizar um time pelo qual ele havia ido à guerra. Afinal, esse era o melhor jogador do mundo. Mas veja bem, os torcedores da casa não se contentavam em gritar insultos sempre que Figo tocava na bola. Eles jogavam tudo o que conseguiam alcançar. Garrafas, isqueiros, laranjas e até celulares. Sim, os fãs estavam lançando seus próprios celulares em direção a Figo. Era o tamanho do ódio que sentiam por ele. A situação estava tão tensa que Figo, que havia sido designado como o cobrador de escanteios do Real Madrid, evitou todos os escanteios naquele dia, com medo do que os torcedores poderiam fazer caso ele se aproximasse demais. O jogo terminou 2-0 a favor do Barcelona, e Florentino Pérez culpou a atmosfera pelo resultado, dizendo que isso afetou todos os jogadores. Agora, se você acha que o primeiro retorno de Figo ao Camp Nou como jogador do Real Madrid foi ruim, espere até ver sua segunda visita. Todo mundo achava que os fãs do Barcelona iriam desabafar na primeira vez e que as coisas voltariam ao normal depois disso, mas não foi assim, muito pelo contrário. Figo retornou ao Camp Nou para uma segunda visita em novembro de 2002, e o barulho ainda era ensurdecedor, e desta vez ainda mais coisas foram jogadas em campo. Latas de cerveja, isqueiros, bolas de golfe, moedas, garrafas de refrigerante, o que fosse possível. Os torcedores de Barcelona pareciam mais preparados do que da última vez. Nesse dia chovia muito,
Mas isso não desanimou os fãs do Barça, que estavam ali com uma missão. Na verdade, a chuva parecia combinar com o clima dramático que se desenhava, onde o vilão seria confrontado pela multidão. Mas dessa vez, o vilão decidiu ser corajoso. Apesar de como foi terrível seu primeiro retorno ao lugar que um dia chamara de lá, Figo decidiu que desta vez não iria fugir. Ele tomou a decisão de cobrar todos os escanteios e até mesmo os laterais. Talvez isso fizesse parte da atitude que ele trouxe para o jogo, mas logo nos minutos iniciais, Figo cometeu uma falta feia e recebeu um cartão amarelo. Definitivamente não era o começo que ele esperava para a partida. De qualquer forma, sempre que o novo número 10 do Real Madrid se aproximava da linha lateral, o barulho no estádio aumentava e mais mísseis caíam. O campo estava fortemente vigiado pela polícia, mas isso não impediu a torcida. Por tudo isso, Figo demorou minutos para conseguir cobrar apenas um escanteio no primeiro tempo. E o segundo tempo foi ainda pior, pois agora Figo estava muito mais próximo dos torcedores do Barcelona. Mas em meio a todo esse caos, ele ainda conseguiu manter seu profissionalismo como um bom embaixador. Na época, Figo tinha um contrato de patrocínio com a Coca-Cola, e quando viu uma garrafa de Coca-Cola no campo, ele a pegou lentamente, quase como se estivesse filmando um comercial. Porém, apesar desse breve momento de felicidade de Figo, o Camp Nou continuava implacavelmente hostil. A situação chegou a tal ponto que, em um momento, Carles Puyol teve que se virar para os torcedores e implorar para que parassem. Mas apesar do amor que os fãs tinham por seu zagueiro e vice-capitão, eles não o ouviram. Continuaram a lançar objetos dos mais variados tipos no campo. No meio dessa loucura, a câmera se voltou para a arquibancada, capturando o olhar de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid. Com um cigarro na boca e um sorriso no rosto, ele parecia estranhamente apreciar o caos que havia ajudado a criar. Eventualmente, o árbitro não suportou mais a situação e decidiu suspender o jogo. Os jogadores foram enviados ao vestiário e o jogo ficou parado por 16 minutos. Durante esse intervalo, o cinegrafista começou a mostrar todos os objetos que haviam sido lançados em Figo. Quando a câmera se aproximou da bandeirinha de escanteio, vimos isqueiros, latas de cerveja, garrafas de uísque e, em uma cena realmente chocante, uma cabeça de porco. E como alguém conseguiu contrabandear isso para dentro do estádio, ninguém sabe. Mas essa imagem se tornou um marco na rivalidade clássica entre os dois clubes. Ela representou como o amor e a admiração por um jogador podem se transformar rapidamente em ódio e desprezo quando ele muda de lado. Essa cena também serviu como um recado sutil para outros jogadores que pensassem em fazer algo semelhante no futuro. Finalmente, o jogo foi retomado após o intervalo e a tensão deu uma leve diminuída. Quando o árbitro suspendeu a partida, o presidente do Barcelona, Joan Gaspart, imediatamente se levantou e foi falar com ele, implorando para que o jogo não fosse cancelado. Gaspart também mandou um recado aos torcedores através do locutor do estádio, pedindo para que parassem de lançar objetos no campo. E, de fato, os objetos pararam de cair, mas o barulho e a hostilidade continuaram. Graças ao trabalho dos árbitros, seguranças e policiais, o jogo conseguiu prosseguir com algum grau de normalidade até o fim. O jogo terminou sem gols, e de certa forma parecia apropriado que não houvesse gols para desviar a atenção da maior reação já vista ao retorno de um ex-jogador na história do futebol. Após o apito final, o presidente do Barcelona acusou Figo de provocar os torcedores da casa de alguma forma, enquanto o técnico Luís Van Gaal afirmou que o atacante português deveria ter sido expulso. Mas Figo não se calou. Na entrevista pós-jogo, ele rebateu ambos. Disse que não tinha certeza se o presidente estava brincando ou não e se surpreendeu ao ver Van Gaal falar sobre ele publicamente, considerando que o técnico nunca havia feito isso durante os 2 anos e meio em que estiveram juntos no Barcelona. Figo ainda destacou que havia salvado a pele do treinador em várias ocasiões. Figo já era conhecido por sua personalidade forte, mas estava claro que aquela experiência o fez se tornar ainda mais durão. Sua atitude após essa transferência serviu como um alerta. Um muro invisível surgiu entre o Barcelona e o Real Madrid. A rivalidade, que já era feroz, tornou-se venenosa. A ideia de uma transferência direta entre os dois clubes se tornou quase impensável. Nenhum jogador queria enfrentar o tipo de ódio que Figo suportou. E nenhum presidente de clube queria ser o responsável por reacender esse fogo. Na verdade, até hoje, Figo continua sendo o último jogador de alto nível a fazer uma transferência direta do Barça para o Madrid. O trauma dessa transferência deixou uma cicatriz profunda, não apenas nos dois clubes, mas no futebol espanhol como um todo. Mi primer año, con toda la presión que tuve, ganamos la Liga. En el segundo año ganamos la Champions. Así que ganamos todo. El ciclo de victorias ha cambiado porque después el Barcelona estuvo 5 años sin ganar, ¿no? Y yo he sido uno de los peores presidentes del Barça.